Agora, gente, eu queria dar uma informação aqui para vocês. Vocês que gostam de ver aí televisão, o Fantástico hoje vai falar sobre EQM. Será apresentada a história do neurocirurgião Eben Alexander, professor da Universidade Harvard, dos Estados Unidos, e a sua experiência de EQM relatada em seu livro Heaven is Real, A Doctor's Experience After Life. Agora, o professor Djalma, nosso aqui, deu uma entrevista para a equipe do Fantástico na sexta-feira no CAEC, sobre a sua EQM de mental soma. Vamos aguardar a edição do programa para confirmar a sua veiculação. Isso é hoje, tá certo? Eles falaram que vai sair hoje no Fantástico. Então, vocês olhem que o Djalma deve aparecer lá. E esse caso desse doutor aí está criando problema nos Estados Unidos, porque ele falou a verdade toda daquilo que passou com ele. É muito interessante o caso lá do livro do homem. É livro recente sobre EQM, experiência da quase morte. Você pode falar. Professora, a pergunta é para o senhor. Já que está nesse assunto de morte, paciente, eu queria saber o seguinte: quando a gente percebe, por exemplo, na UTI, que tem pacientes que permanecem internados por muito tempo. Só que, às vezes, chega aquele familiar e é como se a pessoa estivesse esperando para a pessoa seguir em frente. O que acontece extrafisicamente no momento que o paciente está ali, pronto para dessomar? Olha, aí depende. Tem uns que ajudam e tem outros que seguram. Aí depende o que é, porque também depende também do ambiente extrafísico, amparadores da pessoa, assediadores dela. Isso aí varia muito, depende da pessoa. Mas tudo acontece. A UTI é o pré-velório, como eu chamo. Deve se ir com calma para examinar isso. Mas é que às vezes chega aquela pessoa, aquele parente, parece que a pessoa estava esperando, depois que ela chega, a pessoa vai. Só depois disso ela dessoma. Mas agora, o pior não é isso, não. O pior é aquela pessoa, igual que eu vi alguns casos desses, mas tem uma senhora que eu nunca posso esquecer. Ela era apaixonada por um netinho dela. E o netinho ia fazer um aniversário e ela queria dar um big de um presente para ele. E ela estava muito doente, os médicos já tinham desenganado, estava esperando lá para dar o óbito lá, a situação toda. Então, o que se passa? Ela vira e fala assim: eu só vou depois do aniversário do meu netinho. Eu não vou morrer antes, que eu quero ver o aniversário dele e vou dar o presente para ele. Isso foi no mês de março, que a gente estava falando lá. Ela morreu em outubro. Um dia depois do aniversário do menino. Agora, fez tudo que ela queria, deu um presente. O presente era grandão. Era uma opção de coisa que ia servir para ele até depois que ele crescesse. Que era uma parte do testamento dela. Né? E ela queria fazer aquilo de uma maneira assim, mais de show, né? Espetacular. Sabe como é que é? E ela aguentou a barra. Nesse caso, a decisão foi dela, né? Ela que se prendeu aqui até. Mas se uma pessoa segura, ela não quer dessomar, ela não dessoma. É muito difícil isso aí. O corpo reage por causa das energias dela, ela vai superando. Eu já vi cada caso impressionante. Então, o problema é o seguinte, é o ânimo do doente da UTI. Se o ânimo dele é de morrer, ele vai embora logo. Se ele não quer morrer, ele vai viver. Agora, tem gente que sai da UTI andando. Tudo isso acontece. Então, vamos com calma. Mas não tem casos da pessoa permanecer ali muito tempo por ter muita coisa ainda para resolver? É muito enrolado. Não, às vezes é o seguinte, por exemplo, a pessoa fica assim, naquele negócio, vai, não vai, às vezes humano. Aquilo é para acertar as coisas, porque deve ter muita coisa para resolver. Então, eles resolvem aquilo, tudo que pode, enquanto ela está ali. Que ela está por conta daquilo. Só falta aquilo. É resolver o negócio com a turma dela. Então, quando ela dessoma, aquilo já está mais aliviado. Às vezes, são essas pessoas que tiveram uma vida muito atribulada, com muita gente, cheio de problema. Isso tudo tem. Essas coisas existem. No verbete do DAC, Autopensenologia, página 36, primeira linha, poderia esclarecer ou ampliar a ideia que elevado número de trágicas solicitações dirigidas aos tenepsistas está fundamentado nos caprichos das consciências assistidas. Sim, o problema todo é o seguinte: quando se pede alguma coisa
na TENEPS, quase sempre é porque a pessoa tem algum problema muito sério. Por exemplo, existe aquela pessoa que, às vezes, ela já nasceu dentro de uma tragédia. Então, por exemplo, eu mesmo recebi, estou impressionado com essa senhora, que ela ainda vive ainda, que diz o seguinte: começou assim, ela foi exportada pela mãe, que entregou logo que ela nasceu para uma pessoa, mas antes colocou um ferro quente com uma letra para mostrar a filha dela, para não perder qual que era. Então, colocou um ferro quente e ela foi, então, igual gado, igual gado. Isso tudo está falando aí. Agora, depois, foi assim uma série de situações. Foi estuprada pelo cara da família lá, que foi colocado, que tinha adotado ela. Isso durante anos. Depois, houve isso. Agora, veja bem, essa senhora ainda está viva. Nós estamos trabalhando com essa, antes dela dessomar por causa das coisas. Ela está em depressão hoje. Então, desde que eu vi o negócio aí, eu estou pensando o tempo todo aqui para a turma toda ajudar. Todo mundo que chega, assim, vai lá ajudar. Vamos ver se a gente faz uma junta de assistentes para ajudar essa senhora, para ver como é que é. Agora, gente, se for contar o caso dela, é quase que uma coisa impossível de você admitir. No caso dela... A série que tem. Eu só comecei a falar isso porque me chamou a atenção o negócio da mãe marcar, porque um dia ela queria saber onde é que estava a filha. Aquilo ali era o jeito. Porque eles podiam mudar o nome dela, tudo isso, mas com aquela marca, terrível isso. Que mãe, hein? No caso dessa pessoa, o passado dela, o que isso tem aí é lógico, que é a turma de campo de concentração, de tortura e etc. Tal, que já passou por isso. Ninguém passa assim à toa. Tudo tem sua razão, os afins se atraem. Agora, o problema é que ela está em depressão hoje, quer dizer. Isso aí, a vida dela é uma tragédia depois da outra. Eu não estou falando aqui para não chamar ainda mais atenção. É uma coisa quase que absurda. Depois o povo fala em novela não é nada. O que a vida tem é muito superior a essas novelas todas, essa tragédia que tem por aí. Agora, o problema é que a gente tem que pensar isso tudo, né, e ver o que a gente faz. Então, veja, caprichos das consciências assistíveis. No caso aí, preciso de colocar a mãe dessa senhora também na história, para ver como é que é. Porque tudo começou com esse ferro em brasa lá. Parece que foi, pelo que eu supus lá, no bumbum da criança, da menina, quando ela nasceu. Deixou uma marca. Então, aquilo não tem jeito de tirar, né, lá pelas tantas, porque se vai mexer, mesmo se for fazer plástica, às vezes não dá. Tem casos desses que piora até, né? Ainda mais quando é queimado assim, o negócio é sério, entendeu? E outra coisa, vai crescendo, aquilo também altera, você sabe, muda até de lugar, dá alteração. Ixi, tem um monte de consequência disso. Agora, gente, isso aí foi o primeiro flash do primeiro episódio. Tem uma série de episódios, todos trágicos, em cima dessa senhora. Então, vocês vejam bem o que é. Isso é que eu recebi hoje. Entende? Eu recebi aqui um pacote desse. Professor Valdo, sim, ali no dicionário, na página 35, no complemento, né, autopensionologia, o senhor começa ali, devemos pensar grande. Não sei se o senhor já comentou essa parte e a parte seguinte. Devemos pensar grande. A ignorância pessoal quanto aos caprichos é muito comum. O capricho, nós estamos falando, por exemplo, aí o problema da tatuagem é um capricho. Agora, o que se passa? É a pessoa que tem que reagir com isso. Eu, por exemplo, acho que todo mundo tem direito de fazer a tatuagem que quiser, nós abençoamos a pessoa, é o direito dela. Mas agora o que eu quero dizer é a bobagem do capricho que está ali. Há até quem, entusiasmado com pouca coisa, interpreta o capricho como neo-verpon. É a ilusão da pseudo-verpon. Então, veja bem, é isso mesmo. A pessoa agora, ela vai arranjar uma tatuagem e escrever lá do jeito que o povo escreve, e vai dizer que aquilo é neo-verpon? É a vovozinha, é ou não é? Isso não está correto. Então, elevado o número das trágicas solicitações dirigidas aos tenepsistas está fundamentado nos caprichos das consciências assistíveis. Então, eu estava contando o caso aqui da tal senhora. Sim. Mas
Veja bem, a culpa aí no caso não é bem dela nessa vida, ela está viva. É da mãe que começou aquilo, marcando o corpo dela. Da mãe poderia ser um capricho, a mãe por capricho. O capricho maior é da mãe. Agora aquilo piorou, porque a mãe entregou para qualquer pessoa, o cara lá que tratava dela fez a molestação durante a vida dela toda, até na adolescência, e aquilo foi criando problema, hoje ela está em depressão. Mas tem muito mais coisa no meio disso. Dependência é tudo por causa da mãe que entregou uma filha marcada na brasa quente, né? No ferro quente. Uma vergonha. Esses caprichos muitas vezes são resquícios de monarquia, aristocracia ou de questões de clero também. São, né? mas aí o processo também é processo de guerra e problema de, vamos dizer, não, escravagismo, mas não é só isso, é guerra e o problema como é que chama aquele negócio pior que tem na guerra? O que eles fazem com o prisioneiro? Tortura, que é o processo mais bravo, isso aí tudo tem tortura. É lógico que essa senhora, hoje viva, ela já passou por isso. Será que ela foi torturadora? É uma pergunta. Agora, e a mãe que fez isso com ela? Tudo devia ter sua razão. Vieram para ver se ajustava. A mãe chega e exporta a filha, joga ela fora. De qualquer maneira, e marcada. Agora, veja bem, ela julgou a filha e depois, para saber quem era a filha, ela marca. Uma marca que só ela sabia. Não é incrível a gente pensar na maldade dessa pessoa, vendo o tempo, tudo. É um processo grupocármico complexo, né? Do algoz da vítima, né? Que reciclam nessa Agora, eu posição. penso que aí, nesse caso, foi o que eu senti, é isso. É um problema de tortura que teve no passado. Deve ter sido tortura com processo político, etc., bélico, guerra, entende? Isso com a própria mãe, numa vida anterior? Sim, ela deve ter assassinado a mãe. A mãe, então, vem agora para receber a filha. Mas chegou aí, na hora que entrou o instinto novamente do corpo, aí o negócio deu tudo para trás. Em vez de ajudar, piorou tudo. Como é que vai ser a próxima vida agora da mamãe? Essa aí que está na depressão não é tanto, ela está até... Mas é a outra. Porque foi a outra que desencadeou. Pelo caso lá que eu vi, é a outra que desencadeou. Foi a mãe que foi a principal culpada aí no caso. Primeira coisa, deu a criança. Então, para que ela teve? Segundo, marcar a criança com ferro em brasa. Tudo errado. Então, uma análise que a gente pode fazer é se nós ainda temos caprichos, né? E se esse capricho não é resquício de um trafarzão. Sempre, né? é resquício de trafarzão, porque o negócio é paragenética, é o que eu falo aí. Tem muita coisa assim.